Seguir, compañero, miedo no hay. Por el camino cierto, unidos para crecer y andar. Vamos a repartir, compañero, el campo y el 11h35. Retornamos com o nosso segundo bloco do Paralelo 30. Eu acho que não, Rafa. Penso que são 11h36 e a gente ainda tem muitas questões e elementos para trazer aí sobre, enfim, a situação atual, né, do país, o momento em que estamos vivendo e a necessidade de lutar, de se organizar, né? E aí penso que podemos trazer um pouco mais do trabalho da Frente Brasil Popular, que reúne sindicatos, movimentos sociais, partidos, enfim, é uma frente ampla que se organiza para combater, como a Ana já trouxe aqui, o golpe. Iniciou combatendo a política econômica, né, que se apresentava ainda no governo Dilma, a pressão do golpe já se apresentando ali, né, e agora a frente traz outras pautas de luta. E tem feito, né, Ana, Celso, acho que podem trazer um pouco disso. A frente tem organizado, além de atos, algumas plenárias, espaços de discussão em escolas, bairros, para tratar dessa questão das reformas, né? Bem, então vamos sentar com a população, quem tiver interesse, vamos sentar, fazer uma roda e conversar. O que é isso que está sendo proposto? Como essa população em específico, essa comunidade, vai ser afetada? Porque, por vezes, é isso que falta, né? E a frente tem tentado se organizar aí com alguns parceiros para fazer esse diálogo, né? Então, acho que o caminho da Frente Brasil Popular vai indo por aí, né? Não sei se vocês querem trazer um pouquinho. É interessante pensar o seguinte: a primeira, a frente ela surge, ela já aparece, né? Essa ideia de fazer uma frente, ela aparece justamente quando lá nas manifestações de junho de 2013, vai para a rua, aparece na rua um corte profundamente fascista. Sim. De um ataque brutal às instituições democráticas, isso é importante. Então, o ataque contra os partidos políticos era fundamental, assim, tem que acabar, contra a política em si, tem que acabar a política e tudo. E a defesa e a naturalização dessa vocalização que a gente... as pessoas iam para a rua dizer, bueno, eu quero mais matar gay mesmo, gay tem que morrer. Eu me lembro de uma cena do cara na Avenida Paulista com uma estrutura, né? Um boneco, numa forca, pendurado em negro. O boneco era negro, olha a loucura. E ele andava. Essa imagem certamente é possível resgatá-la na internet, provavelmente, porque isso fica, né? Isso fica tudo na internet. E ele andava com aquilo ali. Quando o indivíduo é capaz de ir para a rua e apresentar lá uma pequena estrutura de uma forca com um negro sendo enforcado, e nada acontecer. Nada acontecia, não há nenhuma repressão, as pessoas acham que não é natural, foi natural. Bueno, aquilo é uma sinalização de que esse traço fascista começou a aparecer. A partir daí, vários setores da esquerda começaram a se dar conta de que é necessário a gente conseguir construir uma frente cujo alicerce fundamental disso é a democracia, é a luta pela democracia. Porque é na democracia que tu é capaz de enfrentar isso. Daí vem essas ideias da frente, a construção da Frente Brasil Popular, que é um pouco referenciada na frente aqui no Uruguai, né? Que constrói um grande campo social. Sim. Que passa a atuar como um sujeito coletivo político há muito tempo e avançar. É essa a ideia. A frente, ela nasce justamente dessa necessidade histórica. Do outro lado, eu tenho a implantação de um programa profundamente fascista e, portanto, do lado de cá eu preciso juntar todas as forças antifascistas, anti-imperialistas, anticapitalistas num único espaço para poder fazer esse enfrentamento. E daí a dificuldade das frentes, né?
Né? Ao mesmo tempo, a dificuldade, porque é profundamente complexo isso não é uma coisa fácil. Você está falando assim de visões de mundo, cada um com a sua, e visões coletivas, você tem que juntar no mesmo espaço e construir um programa único que fale, que medie com tudo isso. É de uma complexidade fantástica. Mas, por outro lado, apresenta um espaço, que eu tenho muita fé nisso, que é possível pensar que esse espaço pode construir uma síntese e levar e a gente conseguir construir um programa para esse país de corte, vamos botar aqui, de corte anticapitalista, um programa anticapitalista, para não avançar mais do que isso. Um programa anticapitalista, que, na minha opinião, é o programa democrático e popular. Tem uma leitura muito clara, assim, no sentido, nos dois termos, né? Um programa democrático, e, portanto, estamos falando de processos que se aprofunde mesmo, que saia de uma democracia liberal e vá descendo, aprofundando, até chegar, de fato, numa democracia onde o demos gesta, coordena, toma decisões, efetivamente, e esse popular, que dá exatamente a ideia da luta de classe. Nós estamos falando disso, né? A frente tem que buscar. A sua base social é as classes sociais que estão na base da pirâmide. Na base da pirâmide. Então, esse é o popular. Veja bem, eu estou falando de um programa que tinha um dos seus centros gravitacionais, era o orçamento participativo. Ah, sim. Esse era o centro. E aqui não estou falando desse orçamento participativo, essa coisa vagabunda que anda por aí. Não estou falando disso. Estou falando daquele que penetrava, organizava as massas, literalmente organizava, que o indivíduo, a partir da ideia de pensar o orçamento, começava a sair. Eu vou pensando orçamento de investimento, daqui a pouco, mas por que eu tenho que fazer investimento? Eu quero também pensar no consumo, porque eu também quero pensar no salário do Estado, mas por quê? Eu também quero pensar no Estado. E tu vai num processo gradual, vai aprofundando e criando o que alguns tinham ojeriza, que a gente, historicamente, foi constituído, denominado como sovietes, né, que são espaços, objetivamente, espaços das classes populares que estão aqui embaixo e que avançam para os espaços médios também, e vai construindo um novo tipo de Estado, uma nova forma de pensar o Estado. Agora, ouvindo tudo isso e avaliando a nossa realidade no sentido de construção, né, trazendo para frente e para dentro da universidade, né, essa dificuldade extrema que Celso coloca, trouxemos, acho que foi no Política e Sociedade anterior com o Cristiano, que era a questão da avaliação do papel das esquerdas e de que forma, neste momento da conjuntura, elas há uma segregação ou uma união para combater o golpe. E em alguns espaços, em algumas situações, a gente vê um distanciamento das esquerdas. E aí penso que aí se coloca e se aponta a grande dificuldade, né? E uma dificuldade que, por vezes, faz a gente exercitar, é um exercício saudável, né, da dialética, que a gente sempre fala, e o quanto enfim, a correria, o golpe, a rotina, por vezes a gente está ali massacrado, faz tornar mais difícil ainda esse diálogo com o diferente, mas que ainda assim quer chegar no objetivo que a gente quer combater o golpe, que é todas essas a garantia e os resgates de todas as lutas e as conquistas que se teve, mas por vezes as esquerdas não conseguem se organizar dentro do mesmo espaço. Né? E aí, não vou eu fazer aqui, né, nem poderia dizer que colocar responsabilidade nas esquerdas do que está acontecendo. Né? Penso que todos e todas temos ali a nossa avaliação e o nosso papel, né, nessa conjuntura. Mas dificulta sim. Né? Dificulta combater o golpe sem essa unificação, sem a compreensão da necessidade disso nesse momento. Né? Não sei se dentro da universidade, a gente até tocou aqui um pouquinho com o Cristiano nessa situação, e aí trouxemos ali algumas situações que já tivemos de disputa de DCE, a própria Aprofurg, né, também tem essa característica ali nas disputas, e, enfim, podemos trazer para fora também, né, onde partidos ou movimentos de esquerda não conseguem se unificar. Então, não sei se
O José Paulo Neto diz o seguinte... É delicado tocar José nesse Paulo Neto ponto, diz né? assim, não tem coisa pior do que uma conjuntura pós-derrota. Que é a conjuntura que a gente está vivendo. O golpe de Estado... Por que o golpe de Estado está nele a derrota da esquerda? Senão a gente não era o golpe. Sim. Não teria visto. Então, ele nasce porque alguém foi derrotado. Tem um setor social derrotado, é a esquerda. José Paulo diz, não tem coisa mais difícil, conjuntura mais difícil do que a conjuntura pós-golpe, após uma derrota estrutural como essa. E aí todo mundo é culpado, você quer encontrar culpados todos. Você quer encontrar culpado. E justamente agora... Se apontam os dedos, né? Justamente quando a gente vem de uma esquerda dialética, olha que isso é um troço polêmico. Quando eu falo dialética, eu estou falando de Marx, tá? Estou falando, para mim, dialética marxiana que nasce na dialética hegeliana. É disso que eu estou falando, tá? Não estou falando de outra coisa, falando disso. E penso entender um pouco disso já, né? Depois de muitas leituras, muitas dificuldades, porque não é muito fácil a gente pensar. Porque a nossa cabeça, nosso aparelho cognitivo é pensado em preto e branco, né? É preto e branco, alto e baixo, né? Existe, não existe, ser e não ser. Pô, depois, tu pegar esse aparelho bem e mal, desmontar ele, assim, não é assim que tu tem que pensar, é diferente, é de extrema dificuldade. Mas quando tu pensa a partir dessa perspectiva, tu transforma a derrota numa vitória. Sim. É capaz, porque é isso, não existe derrota, na dialética não existe derrota e nem vitória, existe apenas processos. Nós estamos no exato momento em que, neste momento, a direção do movimento real está numa correlação de força desfavorável e os trabalhadores estão apanhando. Então é preciso girar elas, é preciso intervir sobre elas. Se a gente pensar a partir disso, nós vamos encontrar uma fabulosa riqueza que pode, veja bem, na dialética, está na vida, está no real, está nas possibilidades de nós construir uma síntese e levar o Brasil para um processo revolucionário. Está na possibilidade, não significa que vai acontecer, não é determinante. Está nessa possibilidade. É só olhar para a realidade e começar a aprender com ela. O que nós fizemos? O que aconteceu? Nós temos 30 anos de experiência. Vamos olhar para essa experiência maravilhosa. Agora só tem um detalhe, tu tem que fazer isso tudo no pau, né? Fazendo a luta de classe, fui pensando ao mesmo tempo. Sim. É isso. Sim. Ana. Não, quando a Deca começou a perguntar e tu trouxe, eu fiquei pensando assim, o Celso vai trazer o debate lá pra cima, eu vou trazer aqui. Não, o que acontece? Não, porque são... As características... vamos dizer assim, patamares em que a gente enxerga a mesma avaliação. Isso, exatamente. O que a gente tem feito pela Frente Brasil Popular? É luta, é resistir, é denunciar ataque, porque né, essa realidade que tu diz, ela está vindo como um rolo compressor em cima da gente. E realmente aí a gente efetiva isso que o Celso está falando. A gente efetiva no sentido de que em muitos momentos a gente passa por cima de muitas diferenças e que de maneira nenhuma achamos que tem que ter homogeneidade ou que tem que ser todo mundo igual. Isso é bom que não tenha, né? Para a gente manter um nível de... É na diferença que nós Exatamente. Então, eu acredito que a Frente Brasil Popular tem sido fundamental, assim, e como um exercício... até para formação de quadros, assim, até não, principalmente, né? Porque é isso, assim, a gente passou, por mais que tenha tido alguns problemas e que a gente tenha críticas a políticas e coisas que aconteceram nós tivemos um período muito grande de lutas por avanços e lutas de conquistas, né? E agora a gente está tendo que fazer uma luta que é muito diferente, que é a luta de resistência, né? E que ela é uma luta que ela tem um fator diferente, porque eu não posso me sentar junto com o cara para negociar que ele pare de me bater. Sim. Eu não posso sentar junto. Eu posso sentar junto com o cara para dizer, olha, vamos melhorar a nossa condição, a nossa relação. Eu sento junto com o cara na mesa. Agora eu vou sentar na mesa sabendo que o cara dali uma semana vai me dizer que não vai dar. Gostei de tirar foto contigo, gostei de sentar numa mesa contigo, mas não vai dar. Eu já sei o que vai acontecer ali adiante. Então... eu acredito que a frente, assim, e as frentes, né? Porque a gente fala da Frente Brasil Popular, mas tem a Frente Povo Sem Medo, tem outras, né? As pessoas, o que a gente lê disso? As esquerdas se afastaram, mas, assim, a conjuntura é tão pavorosa que a gente tem uma realidade das esquerdas se reaglutinando, mas aí é esse o cuidado que o Celso diz que a gente tem que ter, é se reaglutinar
para a luta, mas depois a gente, ou durante isso, a gente não pode perder a perspectiva da gente aglutinar e conversar sobre, né? E fazer avaliação e aí eu vou trazer a lembrança do Fórum Social das Resistências que a gente teve em janeiro, e eu tive presente num momento que tinha uma mesa, era o rumo das esquerdas, né? O papel das esquerdas no cenário e qual era o rumo. E aí tinham 4 partidos de esquerda, vamos dizer. Bom, um não foi. O outro começou a fala atacando o outro. O outro passou o tempo fazendo a defesa. Não sei se eu posso dizer os nomes dos partidos das claro pessoas. Que pode. Mas então, aí quando sobrou pro quarto, né, que conseguiu fazer uma escuta com uma clareza e disse assim, o que a gente vai fazer com isso, né? É uma coisa de sátira. O que nós vamos fazer a respeito do que fizeram da gente? Vamos encaminhar? Né? E aí eu me apresentei ali como representante da Frente Brasil Popular e disse, olha, a saída é pelas frentes, a saída é a gente assumir as nossas diferenças, mas também tomar posição. O nosso lado é da defesa do trabalhador. Não dá para eu sentar junto com quem está fazendo o ataque ao trabalhador. Mas tem gente que ainda não entendeu. E as pessoas não entendem isso, e às vezes no desespero, um dia desse eu dizia para um companheiro, desespero é mau conselheiro, principalmente nessas horas. A gente tem que ter clareza de que, eu tenho que, às vezes, dar uma notícia ruim. O cenário é ruim e vai piorar. Mas não vai ser sentando na mesa com um governador sem vergonha, com um presidente golpista, que eu vou conseguir, sabe, dar alguma solução. Não vou ter solução, nem a curto, nem a médio, muito menos a longo prazo. Gente, aqui, ó, rapidinho, para trazer as contribuições ali no grupo da Frente Brasil Popular. A Giselda já disse que as falas estão muito boas no Paralelo, e Maria de Lourdes Lose também disse, ótimo programa. Então, dar um beijão para as gurias aí, agradecer. E pedir para vocês, temos aí uns 8 minutinhos para encerrar. Então, se quiserem pontuar algo específico, por favor, antes que acabe. Né? Estamos na Aptafurg assistindo o programa de Maria de Lourdes. Mas aí né? É um luxo, porque escuta, né? Assiste. É lindo, né? Esse paralelo aqui é uma coisa de louco. E olha que não vai assistir, eu apoio, tem que assistir, tem que saber o que está dizendo. Mas o que chama a atenção isso que a Ana trouxe também para nós. Aqui em Rio Grande, a gente conseguiu construir a Frente Brasil Popular com uma referência organizativa. Assim. A Frente Brasil Popular se consolidou em Rio Grande, isso é interessante. E olha que nós temos um monte de divergência no interior dela. Né? Que é absolutamente natural. Mas, de alguma forma, a gente conseguiu ir juntando, e ora uma reunião com poucas pessoas, outra com reuniões com um monte de gente. Já fizemos vários atos, a última greve geral, a Frente Brasil Popular foi quem organizou toda a greve geral. Quem deu o tom, foi a greve, foi a Frente Brasil Popular. E vai acontecer novamente, o que eu quero dizer com isso? Acho que está aqui um exemplo de que é possível construir, principalmente na ação. Na ação, porque é bem fácil construir na ação, né? Você dirige, está lá o inimigo, vamos embora todo mundo para lá. Às vezes a dificuldade acontece quando tu tem que pensar um pouco a ação também. Né? Você tem que estar a ação indo para onde, né? Qual é os seus propósitos táticos, quais são as estratégias a serem perseguidas. Aí cria uma certa divergência, né? Porque aí tu já está indo um pouquinho mais adiante do ponto de vista de uma visão de mundo, uma visão de como é que os processos de transformação serão. Quer dizer, o erro não está em conversar com Sartori, por exemplo. O erro está em achar que conversar com o Sartori você vai chegar em algum lugar. Aí é um erro brutal, é infantil. É negociar. Beira a infantilidade. Entende? O problema é negociar. Uma coisa é eu expor o governo Sartori pela sua incompetência, pela sua competência e responsabilidade por destruir esse Estado, né, para eu expor esse governo, eu faço determinadas ações. Mas eu tenho que ter clareza de que o meu objetivo claro é derrubar esse governo. Aliás, em 18 temos que derrubar esse governo, né? Por favor, vamos acabar com esse governo. Então, aí quando a gente começa a pensar um pouco os programas, aí já temos algumas dificuldades. Porque as pessoas não quer dizer, as pessoas, a esquerda em geral não tem
não levam muito a sério de que as resultantes, a conciliação de classe colocada e posta no governo Lula e Dilma não é uma objetivação espontânea da cabeça das pessoas. Ela também responde a um nível estrutural. A opção é feita dentro de uma estrutura, então é preciso pensar a estrutura também. Então, eu faço a crítica, eu digo, erramos quando se pensa na conciliação, mas eu preciso entender esse processo dentro da estrutura, porque senão essa crítica é vazia. Uhum. Então a resposta é, não vamos conciliar mais. Lamento dizer, a má notícia é que existe uma estrutura social. Sim. E que a gente precisa andar por dentro dela. O processo revolucionário se constrói dessa forma, então é complexo. Lamento, não é fácil, não é fácil. E por isso que eu tenho toda a tranquilidade para dizer que nos últimos 12 anos, 15 anos, eu diria que nos últimos 30 anos, esse país viveu o seu apogeu da sua história. E eu posso pegar a história republicana ou toda a história do Império, Colônia, Império e República. Sim. É um momento riquíssimo, talvez com uma analogia com o período getulista, observando o seguinte, olha a dialética aí. O período dos 30 anos que eu estou falando incorpora os avanços que tivemos de Getúlio. E Getúlio teve Estado Novo, tá? Só para não dizer de 37 a 45, palco meu. Né? Então, para declamar. Mas e traz também para isso. E a gente conseguiu construir algo assim fantástico. E construímos toda uma história sendo vocalizada num operário. Uhum. Nós não podemos jogar fora essa experiência. Nós transformamos um operário numa das figuras mais respeitadas do mundo. Entende? Isso não é uma tarefa simples, não é uma coisa boba. Significa dizer e afirmar, sim, é possível, a partir do operariado, do campesinato, nós construir um outro modelo. Não precisamos ter sociólogos e nem psicólogos. Devemos ter, necessário. Mas isso não credencia ninguém. O que credencia é a capacidade política de mobilização, a estrutura social, é classe social que avança. É isso que... Com todos os nossos erros. Olha, não foram poucos e não foram simples. Não foram poucos e não foram simples. Ainda são. Ana? Eu queria puxar para o nosso assado, né? Mandar um beijo para todas essas mulheres maravilhosas que nos ouvem, nos assistem. E por quê, né? Especialmente para as mulheres, porque todo esse desmonte da Previdência, todo esse desmonte dos direitos trabalhistas, ele vai atacar principalmente, né, a vida das mulheres. Né? Então, eu enxergo isso, né, em como vai afetar nós que estamos aqui na mesa, as filhas, minha prima que está ouvindo lá em Porto Alegre, as minhas irmãs, a minha mãe. Esse ataque vai vir a todas nós. Né? Uhum. E eu acho que a gente... Na Frente Brasil Popular, aqui em Rio Grande, bem como o Celso falou, a gente tem tido uma experiência, um exercício muito positivo e culmina assim, com a gente ter feito uma avaliação e vamos ter, aí já faço um anúncio, que a gente vai ter 2 falas de mulheres garantidas no dia 29. Né? Vamos ter a fala da presidenta Dilma e vamos ter a fala pela Frente Brasil Popular, da nossa companheira querida, que nos representa, a nossa companheira Doris, do Sinterg. Hoje vim até com a camiseta do Sinterg, para dizer que o Sinterg me representa. Então é isso, gente. A luta não é pouca, estamos juntas e juntos, como diz a Maria, né? E não dá para ter medo. A gente vai com medo mesmo, né? E nós... Até a vitória. E aí eu vou fazer o destaque que essa definição também do nome da Doris, né? Temos pela Frente Brasil Popular 4 pessoas, 2 mulheres, 2 homens integrando a comissão de organização da vinda do Lula e da Dilma. E essas 2 mulheres, como só teríamos a Dilma de mulher, né, para as falas, essas 2 mulheres são Doris e Ana. E a Ana, no primeiro momento, disse: a Doris faz a fala. Então, penso que o papel da mulher e a revolução vai ser feita, sim. Com a mulher à frente, porque percebi companheiros, homens, incomodados. E a companheira Ana
que seria ou ela ou Doris. Foi a primeira a dizer e defende. Então é só para... Né? A gente se Para não é pontuar só- bem isso, não, tá? É pra pontuar mesmo. Que a gente tá de olho, né? pra pontuar A mesmo. gente percebeu, a gente percebe quando as pessoas ficam. Não, mulheres com voz, tu tá sem voz. Érica tá sem voz. Fala, Érica. Mulheres com voz sempre incomodou, né? Muito, né? É. Mas vai ter. Apesar de ser 2 e 6 homens, mas são. São 2 de Né? valor. É isso. Tem que desconstruir isso. É isso. E não há revolução sem desconstruir isso. hein? Não. Não tem revolução sem desconstruir. Questão de gênero é central, está no centro. Quer nova sociedade, então vai no centro, vai onde está ali. O problema está ali. Deixa eu até ver antes de terminar aqui, ver se a Maria não mandou um recadinho sobre. Ai, não, a Maria não mandou recadinho sobre, porque eu digo, Maria agora vai escrever. Mas talvez ela escreva, não vai dar mais tempo, porque são 12:01. A gente vai encerrando ouvindo, Ana Paula? Ana Paula da Silva com Raiz Forte. Raiz Forte, vamos lá. Do sul e do norte, minha terra é forte. Sou raiz desse chão, batizada no tambor. Tenemos que seguir, compañero, miedo no hay. Por el camino cierto, unidos para crecer.